nunca apagará, não. Esse é o Deus que nós servimos e moraremos com Ele na eternidade. Aleluia, esse é o Deus, o fogo que não se consome, o fogo que não se apaga e o fogo que nunca se apagará. Aleluia, e esse fogo está dentro de nós, e nós temos esse fogo dentro de nós, o fogo que não dorme, o fogo que não se apaga, o fogo que não se consome, ele está em nós. Aleluia. Manifesta e Ele está aqui nessa noite. Você crê? Você crê que Ele está aqui? Amém? Aleluia. E uma coisa que eu creio é que quando Deus vem, Ele vem para mudar cenários, Ele vem para mudar o ambiente. Então eu queria convidar você, como profeta do Senhor, aleluia, a se juntar com alguém e orar por ela nessa noite. Você pode fazer isso agora? Amém? Você pode fazer isso? Orar por alguém? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado e ore por ela. Comece a profetizar sobre a vida dela. Comece a declarar sobre a vida dela. Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Aleluia. Vocês entenderam? Amém? Vamos profetizar nessa noite. Comece a orar com o irmão que está do seu lado, irmão. Sabe, algo que eu creio é que aonde Deus está e aonde Ele se manifesta, o poder dEle se manifesta. Aleluia. E nós somos filhos de Deus, esse fogo está dentro de nós e não se consome. E às vezes nós somos tomados por vergonha, às vezes nós somos tomados por dúvida. E deixa eu falar algo para você: onde o Espírito Santo de Deus está, não há dúvida e não há vergonha. Aleluia, há apenas a verdade, e a verdade é revelada, e o poder de Deus é revelado. Então eu queria te convidar a começar a profetizar, a começar a orar, porque esse fogo que não dorme, esse fogo que não se consome está aqui. Então comece a clamar por Ele, comece a chamar por Ele agora. Aleluia. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Maravilhosa presença de Deus. Ele está neste lugar e Ele fará coisas maiores em nosso meio. E eu creio nisso. E nesse mesmo ambiente de adoração, de entrega, de louvor, eu queria te convidar a separar o seu melhor nessa noite. Aleluia, que você possa separar a sua oferta e o seu dízimo nessa hora, para que nós possamos ofertar ao Senhor. Aleluia. Eu queria que você separasse o seu dízimo e sua oferta nesse mesmo ambiente de adoração. Aleluia, Pai. Eu queria orar por você. Pai amado, nós iremos, Pai, entregar a Ti, Pai amado, nossas ofertas e os nossos dízimos, Deus. Pai querido, que
Eu sei, Pai amado, que nós já desfrutamos, Pai querido, da Tua presença, Pai querido. Isso aqui, Pai amado, não é uma moeda de troca, Pai amado, porque sabemos, Pai, que o Senhor não precisa, porque Tu és infinitamente mais, Pai querido, do que isso, Pai amado. Mas como oferta de gratidão, aleluia, Pai, nós queremos ofertar a Ti e entregar, Pai querido, Pai amado, a Ti, Pai. Além, Pai amado, do nosso melhor em louvor e adoração, entregar o nosso melhor em ofertas, Pai querido, Pai amado. Aleluia, nós cremos, Senhor Jesus, Pai amado, que aonde os celeiros, Pai querido, está faltando alimento, o Senhor é o Deus da provisão, Pai querido, Pai amado. Nós sabemos, Pai querido, que pessoas que estão desempregadas, Pai, Tu és a porta aberta, Deus querido. Nós sabemos, Pai querido, Pai amado, que aonde a enfermidade está pegando, Pai querido, Tu és o Deus da cura, Pai amado. Ó Senhor Jesus, e nós Te louvamos e declaramos a Ti, e queremos entregar a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos a Ti, Pai querido, Pai amado, ainda com louvor e adoração, porque Tu és merecedor, Pai querido, Tu és merecedor, Pai amado, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, assim nós Te agradecemos, aleluias, Pai. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Amém. Som. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, porque você conseguiu vencer esse temporal e está aqui, amém? A chuva começou logo cedo, e eu sei que muitos que estariam aqui não puderam estar por conta dessa chuva, mas você venceu e conseguiu, amém? E nós entendemos muito bem aqueles que não podem estar. Não é? Realmente estava muita chuva. E nós estamos com problema na internet ainda. Estamos, né? Então não está transmitindo o culto hoje. Então, infelizmente, os que não vieram não vão poder acompanhar. Ele está sendo gravado? Não, o culto. Ah, tá, maravilha. Maravilha. Então está sendo gravado, depois eles postam no YouTube, tá? Então, pelo menos atende depois os demais. A pastora não está, porque a pastora não está bem, né? Ela pegou uma gripe aí desde quinta-feira e não estava bem, não está bem, na verdade, por esses dias. Ontem amanheceu com muita dor no corpo e então preferiu não vir. Por esta razão, ela não está. Eu sei que tem outros da igreja que também estão assim, estão doentes, não é? Essa gripe nesse tempo seco tem atingido alguns, mas nós estaremos orando, amém? E Deus estará manifestando a cura. Você crê assim? Amém? Queridos, esta noite é uma noite
diferente. E eu não quero perder tempo, porque nesta noite, conforme eu coloquei no grupo da igreja, nós vamos apresentar os projetos que nós temos para a igreja a partir deste ano. Deus tem dado a nós algumas direções, um direcionamento, não é? E nós estamos começando trabalhos novos na igreja, estamos começando uma nova forma de conduzir, e entendemos que Deus está à frente. Desde o ano passado, o Senhor tem tratado aos nossos corações. Ano passado ainda, se você lembra, era o ano do recomeço. Amém? Você lembra disto? Ano do recomeço. E desde o ano passado Deus tem falado conosco, nos direcionado, tem aberto alguns caminhos, dado a nós a oportunidade de conhecermos algumas pessoas e que tem nos ajudado nesse direcionamento. E temos entendido que é de Deus, e por esta razão estamos implementando na igreja. E desde o ano passado nós estamos trabalhando com isto, estamos planejando, estamos desenhando, escrevendo, não é? Montamos aí algumas pessoas que estão conosco nos ajudando a poder formatar tudo isto, e agora está quase que todo formatado, e agora precisa dar início, e nós queremos apresentar para a igreja como um todo. Então, na noite de hoje será um tempo, uma noite de nós apresentarmos o projeto para a igreja a partir deste ano. Nós vamos projetá-lo aqui daqui a pouquinho, tá? Então, mas antes disto, daqui a pouquinho. Antes disto, eu quero só compartilhar rapidamente um texto bíblico, aí mesmo assentado onde você está. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. E é esta ministração, é esta palavra, esse compartilhar que vai dar base àquilo que nós vamos falar nesta noite, aquilo que nós vamos apresentar. Gênesis capítulo 1. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Versículo 26, a parte A do versículo, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? 1:26, vamos ler juntos? Também amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu sabes que em tudo nós dependemos de Ti, Senhor. Deus, nós somos apenas mordomos do Senhor, apenas servos, e nos alegramos por isto, Pai. E como tal, nós somos dependentes de Ti, da Tua direção, da direção do Teu Espírito Santo, Senhor, porque Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor da igreja, e nós Te louvamos por isto. Senhor, Te pedimos neste tempo em que vamos apresentar o novo projeto da igreja, que o Senhor venha falar conosco, Pai. A verdade é que nós dependemos da Tua direção e da Tua palavra. Então, usa a nossa vida uma vez mais como instrumento em Tuas mãos. Fala, Senhor, aos nossos corações, para que possamos compreender sobretudo os Teus projetos e os Teus planos para as nossas vidas, Senhor, quer seja ela individual, quer seja ela como igreja, como corpo. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco então nesta noite, uma vez mais, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus, amém. Nós queremos fundamentar aquilo que vamos tratar nesta noite, baseado nesta palavra. Quando pela primeira vez
Deus decide criar o homem. Quando tudo estava sendo formado, quando Deus tudo estava fazendo, Ele decide criar o homem. Então Ele reúne a sua trindade, ou eles se reúnem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e eles tomam esta decisão em um versículo que nós conhecemos muito bem, não é? Façamos, pois, o homem à nossa imagem, segundo ou conforme a nossa semelhança. A verdade é que nós conhecemos bem o versículo, mas talvez pouco o compreendemos. Talvez só o conhecemos porque é um versículo conhecido, é um versículo que nós sempre citamos, né, que sempre relatamos ou sempre ouvimos. Mas a verdade é o que quer dizer este versículo. Qual é a intenção deste versículo? Este versículo, na verdade, revela para nós algo muito importante, queridos. Este versículo revela o propósito eterno de Deus, e é sobre isso que nós queremos falar de uma forma bem rápida. O propósito eterno de Deus. Quando Ele cria todas as coisas, e Ele toma esta decisão e decide fazer o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Entender este versículo é entender o que Deus espera de nós. Entender este versículo é compreender qual é a ideia e qual a intenção que o Senhor tem com a igreja. Entender este versículo e compreendê-lo é entender a maneira ou qual o propósito que o Senhor idealizou a igreja. E este versículo nos traz exatamente esta compreensão, nos traz realmente este entendimento. Quer entender qual o propósito de Deus para as nossas vidas? Quer entender qual a ideia de Cristo para a igreja? Então compreenda este versículo. Façamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A verdade é que muitas vezes nós achamos que esta imagem, esta semelhança é aquilo que nós somos, não é? Quantas vezes já ouvimos isto, ou fomos ministrados, ou alguém disse: olha para o seu irmão, né, e veja ele, que ele é a imagem e semelhança de Deus, né? E achamos que esta imagem e semelhança é algo físico, o que não é uma verdade, não é? Até porque seria muito difícil, ou quase que impossível, isto ser algo físico, porque a verdade é que fisicamente nós somos completamente diferentes uns dos outros. Sim ou não? Quer uma ideia? Olha para o seu lado. Vê se quem está do seu lado é igual e semelhante a você fisicamente. Parece você ou não? Parece, Vitor? Olha aí para o Mateus, vê se parece você, né? Então não é fisicamente, até porque Deus não é físico, Deus é espírito. Então isso não tem nada a ver com uma semelhança e com uma imagem física. Deus está falando algo para além disso. E para entender e para compreender isso, nós precisamos entender como é que eles estavam vivendo, ou como eles viviam na ocasião em que isto foi dito. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade se reúne e toma esta decisão, e quando tomam esta decisão, eles estão olhando para eles próprios, estão olhando a forma que eles viviam, a maneira com que eles viviam, a maneira com que eles se relacionavam, e é baseado nisto que eles tomam a decisão de dizer: olha, vamos fazer o homem como nós, para que eles vivam da maneira que nós vivemos, para que eles se relacionem da maneira que nós nos relacionamos. Então o propósito eterno de Deus, ele surge exatamente aí. Algumas pessoas pensam que o propósito eterno de Deus é a salvação do homem. Na verdade não é. A verdade é que a salvação é um meio para alcançar o propósito eterno de Deus. Mas o propósito eterno de Deus surgiu antes da necessidade da salvação, porque a necessidade da salvação, para você entender, ela surgiu a partir da queda do homem.
Então, quando o homem caiu, então houve a necessidade de se criar um plano e um projeto para a salvação. Mas o projeto eterno de Deus, e se diz projeto eterno porque ele surgiu na eternidade passada, antes que tudo fosse criado, antes que o próprio homem fosse criado. Deus já estabeleceu um propósito eterno para nós. E ele surge exatamente aqui, quando Deus diz: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E para entender isto, precisamos olhar como é que eles viviam. E de uma forma rápida, eu quero trazer pelo menos 3 maneiras com que eles viviam. E a Bíblia nos revela isto. Primeiro, eles viviam como uma família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai sendo ou assumindo a figura de Pai, Jesus assumindo a figura do Filho único, unigênito até então, e nesta ocasião ele era o unigênito, único Filho. E você vai encontrar isso na Bíblia, dizendo que Deus enviou o seu Filho unigênito, ou seja, ele era único. E eles viviam como um corpo. O Espírito, fundamento desta família. Então, além de família, eles viviam como corpo. Viviam se relacionando mutuamente como um corpo. Um relacionamento, e eu quero que você grave isto, um relacionamento de uma interdependência. Ninguém era maior do que ninguém. O pai não era maior que o filho não era menor do que o pai, o filho não era maior que o espírito não era maior e nem menor do que o pai. Eles viviam esta mutualidade, esta interdependência, um dependia do outro. Então o relacionamento de corpo era exatamente este. Então eles viviam como família, eles viviam como corpo, e a Bíblia diz, e o próprio Jesus é quem vai dizer isso no livro de João, e eles viviam como uma habitação um do outro. Isso eu acho maravilhoso. Jesus diz assim, quando um dos discípulos diz: olha, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus responde: olha, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda me pedem para mostrar o Pai. Tanto tempo estou com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quando vocês olham a mim, ou quando vocês me veem, vocês veem o Pai. Por quê? Porque eu estou no Pai. Olha o que Jesus diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus está dizendo: eu habito no Pai, o Pai habita em mim, eu habito no Espírito, o Espírito habita em mim. É este o nosso relacionamento. Então o relacionamento da Trindade era exatamente este. Viviam como família, viviam como corpo e viviam como habitação um do outro. Então era um relacionamento de uma mutualidade tremenda. E quando a Trindade decide fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança, é exatamente isto que Deus estava se referindo. Não tem nada a ver com a imagem física, com a semelhança física. Tem a ver com a maneira com que eles estavam vivendo. Então, quando Deus decide fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança, e estabelece aí o seu propósito eterno, então este propósito eterno, semelhante a eles, traz pelo menos três vertentes, e nós queremos falar dela rapidamente para entrarmos no que nós queremos. Primeiro, propósito de Deus era, na criação do homem, criar ou estabelecer, formar uma grande família, assim como eles eram entre eles. Formar uma grande família. E a Bíblia vai nos deixar isso muito claro. A Bíblia vai dizer que nós fomos feitos, criados, separados, pelo próprio Espírito, para sermos filhos, e muitos filhos, desta grande família. Então, quando Deus estabelece esse propósito eterno, Ele tem o propósito de criar em nós, no homem, estabelecer uma grande família. De modo que Jesus deixasse agora de ser o único filho e que nós todos tornássemos também filhos de igual modo.
E aí então ele deixa de ser aquele filho unigênito e ele passa, e a Bíblia nos revela isto, ele passa a ser o filho primogênito. Primogênito significa o primeiro de muitos filhos que virão, dos quais eu e você somos um. Então ele estabelece neste propósito eterno de façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estabelece o propósito de criar no homem uma grande família, de estabelecer no homem uma grande família. Família esta na qual Deus continua sendo Pai, porque Ele é aquele que nos gerou. Jesus continua sendo Filho, não mais o unigênito, mas agora o primogênito. E o Espírito agora é, ou continua sendo, a base, o fundamento desta família, o alicerce desta família, porque é por meio do Espírito, diz a Bíblia, que nós nos tornamos filhos de Deus. Então Ele quer estabelecer em nós, na igreja, uma grande família. Por que eu digo isto, queridos? Porque nós muitas vezes não compreendemos isto. É engraçado como nós conseguimos nos enxergar como irmãos, mas não nos enxergamos como uma grande família. E existe uma diferença muito grande. Nós nos enxergamos como irmãos, até porque esse nome irmãos, ele se tornou um título, né? Se tornou uma nomenclatura. É muito fácil, é muito comum, é muito tranquilo você chamar o outro de irmão. Sim ou não? Né? A gente chama todo mundo de irmão, todo mundo que você olha aqui, nós chamamos de irmãos. Agora nós não compreendemos ou não temos esse entendimento de que o fato de sermos realmente irmãos, e não é apenas um título, é algo real. Isso nos torna parte de uma grande família. E nós não entendemos ou assumimos apenas o título. Mas a verdade é que nós nem sequer convivemos como irmãos. Nós apenas carregamos o título de irmãos. Paz, irmão, tudo bem, irmã, não é? Mas a verdade é que nós nem sequer nos tratamos como tal. Como igreja, nós não conseguimos nos tratar nem como irmãos. Apenas usamos o título, mas não nos tratamos. Quer um exemplo? Vai para dentro da sua família. Olha a sua convivência com o seu irmão. Eu estava meditando hoje a respeito disso um pouco, e pensando sobre isso. Como é engraçado como nós nos achamos irmãos uns dos outros, né? E de fato o somos e fazemos parte desta grande família, mas a verdade é que nós não nos tratamos assim. Quer um exemplo? Olha para os seus irmãos de carne. Você já viu aquela frase de que do meu irmão falo eu, mas não aceito que ninguém fale? E não é assim ou não? Não é? Não, do meu irmão, se eu falar, tudo bem, mas se outro falar, né, a gente não assume a briga, né, a gente enche o peito, né? Não, meu irmão não é assim não. E por que na igreja nós aceitamos? Que tipo de irmandade é esta? Aquele que é nosso irmão, o outro vem e fala mal dele e a gente ainda alimenta mais. Você entende como nós não compreendemos nem o que é ser irmãos? Quem dirá compreender o que é ser uma grande família? Igreja, queridos, não é um grupo de relacionamento. Igreja não é viver relacionamentos, não é viver comunhão, é para mais do que isso. É viver como uma grande família. E o propósito de Deus ao criar o homem era exatamente este. O relacionamento que havia entre a Trindade de família era tão bom, era tão satisfatório, que Deus então diz: olha, vamos fazer o homem igual a nós, para que eles vivam, para que eles se relacionem como nós nos relacionamos. E aí a pergunta é: será que nós estamos vivendo este propósito de Deus? Como igreja, será que nós estamos vivendo? Propósito eterno de Deus era com que o homem fosse um corpo como eles são, a Trindade o é.
Um corpo que vive esta mutualidade, ou seja, uns para os outros. Um corpo que vive esta interdependência. E aí a pergunta é: será que nós compreendemos isso? São títulos que nós carregamos dentro da igreja, mas a verdade é que nós não entendemos. Se nós não entendermos, quem dirá viver? Quantos de nós falamos que nós somos partes do mesmo corpo? E de fato nós o somos. Mas será que nós compreendemos o que é viver ou ser parte deste mesmo corpo? Quando Deus diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, Ele está querendo dizer que Ele gostaria, e o propósito dele era fazer os homens para que fossem um único corpo. E é este o propósito estabelecido por Deus para nós. Queridos, e viver como um corpo está para além de relacionar-se. E nós achamos que o viver como um corpo é apenas o nosso relacionamento. Não, pastor, mas eu tenho até um relacionamento bacana com os irmãos. Não, pastor, eu até tenho comunhão com eles, eu até falo com alguns, eu até me identifico com alguns. Não, viver como um corpo, queridos, é para além de relacionamento. Viver como um corpo é para além de comunhão. Viver como um corpo, segundo o propósito de Deus, é viver, e eu gosto deste termo, é viver uma interdependência. Porque viver como corpo é viver no sentido de que eu compreendo, eu entendo que eu preciso de você e que você precisa de mim. Viver como corpo é entender que eu dependo de você e você também depende de mim. Viver como corpo é compreender que eu sou responsável por você e você também é responsável por mim. Mas a verdade é que nós não vivemos isto como igreja. Não entendemos o propósito eterno de Deus e não vivemos como igreja. Como é que nós vivemos como igreja? Com uma figura de alguém que assume a liderança, né? Quer seja pastor, quer seja líder ou qualquer coisa, e esta figura tem a responsabilidade sobre todos, e os demais não têm responsabilidade nenhuma, um para com o outro. Não é esta a imagem que Jesus tem quando ele se refere a corpo, querido. Quando ele se refere a corpo, ele está querendo se referir a esta interdependência. Por isso ele diz que nós somos membros de um corpo. E como membros de um corpo, nós dependemos um do outro. Ou não é assim os membros do nosso corpo? Como membro do corpo, nós dependemos um do outro. Como membro do corpo, nós temos responsabilidade um para com o outro. Este é o papel da igreja. É muito mais do que relacionamento. É muito mais do que comunhão. É interdependência. É responsabilidade. Você já parou para pensar, querido, o quanto você tem de responsabilidade para com a vida do seu irmão? Como mesmo fazendo parte do mesmo corpo, a verdade é que nós vivemos a nossa independência. A preocupação nossa é o nosso relacionamento com Deus, não é? Pastor, eu estou bem com Deus, não é? Com fulano eu não estou bem, mas eu sei levar isto, eu consigo conviver com isto. Não, o importante é que com Deus eu estou bem. Nós entendemos errado o que a Bíblia diz, querido. A Bíblia não diz que nós somos ligados a uma cabeça. Não é isso que a Bíblia diz. O cabeça é Cristo, mas a Bíblia não diz que você está ligado ao cabeça. A Bíblia diz que você está ligado ao corpo. O corpo está ligado à cabeça, mas nós como membros estamos ligados ao corpo. E entender isto é de suma importância. Para nós compreendermos que a questão de estarmos vivendo como igreja não é apenas o meu relacionamento com Deus. A questão de estarmos vivendo como igreja vale e depende muito do meu relacionamento com os demais membros deste mesmo corpo. É este
relacionamento de interdependência. E o que é que caracteriza o corpo? O que caracteriza o corpo é que os membros não podem viver separadamente. Se os nossos membros se separarem, nós deixamos de ser corpo, queridos. Nós passamos a ser apenas membros. E membros sem estar no corpo não tem vida. Entende isso? Eu repito, membros, se não estiver ligado ao corpo, não tem vida. O membro não pode estar ligado diretamente na cabeça, é o corpo que se liga à cabeça, querido. Então o membro tem que estar ligado ao corpo. Então o que caracteriza o corpo é, primeiro isso, não vive separado. Os membros não vivem separado. O que caracteriza o corpo é que cada membro tem a sua função específica. E por esta razão é que existe essa interdependência. É porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não sei, sozinho eu não posso. Mas para que eu ganhe força como corpo, eu dependo um do outro. Você depende do seu irmão para que você tenha força no corpo, querido. Seu irmão depende de você para que ele tenha força no corpo. O que caracteriza o corpo é a importância de cada membro. Por menor que ele seja, mas ele é de suma importância. É assim no nosso corpo. Tem membros no nosso corpo que são bem maiores do que outros, mas isso não o torna mais importante do que os outros. Cada um tem a sua importância, e a junção de todos esses membros que formam este corpo. Então, quando Deus diz, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele estava querendo dizer exatamente, façamos um homem para que ele seja como nós somos, um corpo só. Que haja esta interdependência, que haja esta mutualidade. Eu preguei isso ano passado, de vivermos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, de servirmos uns aos outros, de exortarmos uns aos outros, né? Então, de viver esta mutualidade. Quando passamos a fazer parte do corpo, querido, vivendo dentro deste projeto, deste propósito eterno de Deus, o eu deixa de existir e dá lugar ao nós. Agora não sou mais eu, agora somos nós. Agora não é mais a minha vida, agora é a nossa vida. Agora eu não sou mais sozinho, agora eu faço parte de um corpo. E para fazer parte deste corpo, então nós dependemos um do outro. Você entende isto, querido? Amém? Amém? Diga para o seu irmão, eu dependo de você, irmão. Que isso não seja apenas uma frase, querido, que seja real. A verdade é que nós dependemos um do outro. Quando Deus diz, façamos um homem a nossa imagem, segundo conforme a nossa semelhança, Ele está querendo dizer, vamos fazer o homem como uma família, assim como nós somos. Vamos fazer o homem como um corpo, assim como nós somos, dependentes. E vamos fazer o homem como uma habitação, assim como nós somos, como nós habitamos um dentro do outro. E o terceiro propósito eterno de Deus é este, e a Bíblia vai nos deixar isto muito claro, é que nós, como corpo, sejamos a habitação do nosso Deus. É este o propósito de Deus para as nossas vidas. Por que eu estou dizendo isto, queridos? É porque hoje em dia a igreja tem uma dificuldade enorme de entender isto. Nós vivemos cada dia mais uma individualidade na caminhada cristã. Preocupados com a nossa vida, preocupados com a nossa salvação, preocupados com o nosso relacionamento com Deus, preocupados com a nossa vida cristã, quando na verdade a nossa preocupação deveria ser para além disso. É começarmos a nos enxergar como um corpo, é começarmos a nos enxergar não como uma organização. E a verdade é que muitos de nós nos vimos como igreja apenas como uma organização. E Deus nunca teve a intenção de criar uma organização, querido. Deus sempre quis criar um organismo. Deus sempre quis criar um corpo. Essa foi a intenção de Deus. Então, que nós possamos entender, compreender, que nós somos mais do que uma organização. Nós somos uma família.
Amém? Eu repito, nós somos mais do que uma organização, queridos. Nós somos uma família. E eu me alegro por fazer parte da família que você também faz parte. E é tão bonito que a Bíblia diz que nós somos de uma única família. Sabe o que nós somos? A Bíblia diz que nós somos todos filhos. E se somos todos filhos de uma linhagem que tem um primogênito, e o primogênito quem é? Jesus é o primogênito. E na linhagem de filhos, querido, só o primogênito é que tem uma importância maior. Sabia? Só ele. É só o primogênito que tinha a porção dobrada, é só o primogênito que tinha alguns privilégios. Do primogênito para baixo, todo mundo era igual. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos fez todos filhos, só um primogênito. Dele para baixo, todos nós somos iguais. Nós somos filhos do mesmo Pai, pertencemos à mesma família e somos todos iguais. Somos um só corpo, membros diversos, mas de apenas um corpo. Somos a habitação daquele que nos fez e que nos escolheu, que nos chamou, para sermos, segundo a Bíblia, morada dele próprio. Que ele habite em nós, como corpo, como igreja. Amém? O propósito de Deus então, queridos, é que esta unidade, que esta comunhão, que esta interdependência se fortaleça em nossas vidas. Agora, viver esta unidade, viver este relacionamento, viver esta interdependência, ela não acontece da noite para o dia. Ela não acontece no estralar de dedos. Bom seria se assim o fosse, não é? Afinal, nós iríamos só ministrar isto, e aí a partir daqui nós iríamos viver esta interdependência, este relacionamento, essa intimidade, essa comunhão. Mas a verdade é que para viver isto, requer de todos nós um pouco mais de esforço. Requer de cada parte de membro, de cada parte deste corpo, de cada integrante deste corpo, requer um esforço dobrado. Talvez um pouco mais de alguns, talvez um pouco mais de outros, mas requer um esforço. E é baseado nisto, querido, que nós queremos apresentar o projeto da igreja para o ano de 2023, ou a forma que nós queremos conduzir, a parte deste corpo chamado igreja, e aqui nesta ocasião chamado Hadash. Deus, como eu disse, tem nos incomodado a este respeito. Agora sim, pode apagar as luzes. Ok. Obrigado. Som. Queridos, nós temos para este ano, ou a partir deste ano, melhor dizendo, algo que Deus tem colocado em nosso coração. E por esta razão, algumas coisas já começaram a mudar na igreja, e nós falamos isto na apresentação da liderança. Não é que nós estamos transformando alguns grupos em redes, e nós vamos explicar melhor isto hoje, como é que elas funcionarão. Tá? Então, nós estamos trabalhando para a igreja, a partir de agora, com 3 frentes. Não, pode apagar, obrigado. Isto. Pode passar. Nós estamos trabalhando com 3 frentes para a igreja este ano, para que você compreenda. Eu vou tentar ser rápido para eu não vencer o tempo do culto, ok? Quais são essas frentes? Maturidade e acompanhamento, fortalecimento espiritual e unidade e comunhão. Cada uma dessas frentes
vai ter uma responsabilidade, ou vai ter um determinado trabalho, ou uma determinada frente que vai estar assumindo a responsabilidade de cada uma dessas frentes, né? Alguém ou algo, né? Ou algum tipo de trabalho que vai assumir a maturidade e acompanhamento, e aí eu estou falando em relação à igreja como um todo, né? Então, para trabalhar a maturidade, para trabalhar o acompanhamento da igreja como um todo, vai ter uma frente que vai trabalhar só fortalecimento espiritual, porque nós achamos importante, julgamos isso importante, fortalecer espiritualmente. E só os cultos não traz o fortalecimento que nós precisamos. Não é porque o culto, na maioria das pessoas, e eu digo na maioria é baseado naquilo que nós estamos vendo, a maioria das pessoas estão aqui apenas uma vez por semana. E é muito pouco para dizer que você vai se fortalecer espiritualmente desta maneira. Porque a verdade, você adquire, né, um pouco de conhecimento, você é ministrado, você recebe alimento, né, em um domingo, e depois você só vai voltar aqui no próximo domingo. E durante a semana, isto não vai ganhando força na sua vida. Então não fortalece a sua vida espiritual e tampouco fortalece você como igreja. Daquilo que eu acabei de falar, desse relacionamento, né, desta intimidade, desta interdependência, desta responsabilidade um para com o outro. Isso não acontece no decorrer da semana. E o fortalecimento espiritual, ele se dá exatamente neste relacionamento. A maturidade e o acompanhamento se dá no culto. Mas o fortalecimento espiritual, o culto é muito pouco para fornecer isso. O fortalecimento espiritual, ele vai se dar no relacionamento interpessoal. É um ministrando na vida do outro, é um ajudando o outro, é um se responsabilizando com o outro, é um cuidando do outro. É aí então que nós conseguimos alcançar o fortalecimento espiritual. Então, preocupado com isso é que nós estamos criando uma frente para cuidar disto. Agora, a maturidade se dá por um trabalho, fortalecimento espiritual por outro, e por terceiro, a unidade do corpo como um todo. Então, nós vamos trabalhar também nesta frente, que é da unidade e da comunhão. Então, criar meios para que a igreja, ou para que as redes, e nós vamos falar isso daqui a pouco, trabalhem mais esta unidade, de modo que as pessoas se unam, estejam mais juntos e se conheçam mais. Então, falando frente a frente, ou frente a frente é engraçado, de cada uma das frentes. Então, maturidade e acompanhamento. A maturidade e o acompanhamento se dará com a responsabilidade da própria igreja. Então a igreja é responsável por cuidar desta frente. Quando eu digo igreja como um todo. Então são os cultos que estarão cuidando disto. Através do quê? Através dos próprios cultos. Então a igreja vai cuidar desta frente de maturidade através dos próprios cultos, que é onde nós adoramos, e isso traz maturidade, é onde nós ministramos a palavra do Senhor, e isso te traz maturidade, através dos estudos, e nós já começamos na quinta-feira passada. Nós estamos usando os cultos das quintas agora para serem um culto de ministração e de estudo. Então nós já começamos na quinta o livro de Jonas. Que Jonas nada, nós falamos de Oséias. E eu estava quinta-feira passada com medo de ter falado Jonas ainda. Nós começamos sobre o livro de Oséias, trazendo um estudo do livro, do personagem e da história, mas ao mesmo tempo trazendo ministrações que estão contidas no livro. Então a igreja vai estar cuidando desta frente de maturidade e acompanhamento. Isso se dará como igreja. Então, realizado quer seja pelos cultos, realizado quer seja pelos estudos, ou pelas ministrações que serão realizadas pelos ministérios. Ministério é diferente de rede, tá? Então os ministérios, eles vão trabalhar, eles vão servir as redes. Os ministérios servirão as redes, mas eles trabalharão para a igreja como um todo. Tá? Então, quais são os ministérios? Ministérios de louvor, ministério de intercessão, ministério de serviço social,
ministério do diaconato, ministério da recepção e ministério de casais. São 6 ministérios. Esses ministérios servem a igreja como um todo. E artes, ministério de artes. Ministério de artes. São 7 ministérios. Esses 7 ministérios servem a igreja como um todo. E esses ministérios poderão estar criando no decorrer do ano alguns trabalhos específicos que estarão servindo a igreja com o propósito de maturidade e acompanhamento. Então, por exemplo, o ministério de intercessão, ele pode estar criando no decorrer do ano vigílias com toda a igreja. Então, isso será realizado pelo ministério de intercessão, porque atende toda a igreja. Tá? O relógio de oração, né? Ministério de louvor, como é o nome? Imersão, né, que já está sendo trabalhado, atende toda a igreja, né, a fim de proporcionar a maturidade e o acompanhamento. Ministério de artes, mesma coisa, ministério de casais. Então, são ministérios que estão servindo cada uma das redes, servirão cada uma das redes, mas trabalharão para a igreja como um todo. Então, eles terão, e só os ministérios, ou a igreja, né, e aí os ministérios fazem parte desta frente da igreja, só eles estarão proporcionando trabalhos que atenderão toda a igreja. Tá? Então não vai ser mais as redes. As redes, eu falo daqui a pouco lá no final, elas atenderão as próprias redes. Os ministérios atenderão a igreja como um todo. Tá? Então os cultos, estudos e as ministrações específicas serão para atender a rede de maturidade e acompanhamento. Acompanhamento de que maneira? O acompanhamento próprio pastoral, que é o acompanhamento que nós fazemos, né, e juntamente com os ministros que estarão fazendo isso conosco. Amém? Para atender esta primeira frente, que é maturidade e acompanhamento. Mas, como eu disse, a frente de maturidade e acompanhamento, que são os cultos, que são os estudos, que são as ministrações específicas de cada ministério, ela não vai proporcionar a você o fortalecimento espiritual que você precisa. Ela vai te dar base, mas não vai te proporcionar o fortalecimento, porque é algo que acontece para alguns uma vez por semana, porque é a única vez que você consegue vir aos cultos, né? Ou talvez, quem sabe, 2 vezes por semana, ou 3 vezes para aqueles que vêm no culto de oração, né, que é do ministério de intercessão, né, ou vem na quinta e vem no domingo, tá? Então, mas isso não é o suficiente para proporcionar a você o fortalecimento espiritual. Então, o fortalecimento espiritual vai ser assumido por outra frente, e aí entra algo novo. Então, o fortalecimento espiritual vai ser uma responsabilidade das células e das ravrutas. Tá? Que é algo novo que nós estamos trazendo, tá? É algo que não é algo que nós estamos criando, queridos, tá? Na verdade, esta visão, este projeto é muito mais antigo do que você imagina. Tão antigo que o próprio Jesus já se utilizava dele. Tá? Então Jesus utilizava-se deste projeto com os 12 discípulos e se utilizava das ravrutas ainda com os discípulos. Nós vamos falar um pouquinho sobre as duas coisas. Nós já trabalhamos com célula por um tempo, né? Tivemos muitos frutos, e a verdade é essa, quem está naquela época sabe, mas também tivemos algumas dificuldades em não saber lidar com alguns tipos de trabalho ou com algumas dificuldades, né? E por esta razão ela paralisou, mas nós estamos voltando agora com o trabalho de células, com um formato um pouco diferente daquele que nós fizemos. Tá? Então, primeira coisa, mude aí, querido, isto. Então vamos lá, primeira coisa, as células, diferente daquelas que nós trabalhamos, elas não se multiplicam mais.
Tá? Então as células não têm o propósito de se multiplicar. E nós percebemos que essa luta pela multiplicação das células, em um determinado período, em um determinado tempo do trabalho, acabou gerando uma certa competitividade. Não é? A minha célula tem que crescer, a minha tem que multiplicar, e aí ficava aquela briga de trazer pessoas para a sua célula. Então, nesse novo formato, a célula não se multiplica mais. Segunda diferença, não tem mais a figura do líder na célula. Então nós não teremos mais líder de célula. Todos os membros das células serão no mesmo nível. Não haverá um líder responsável pela célula, não haverá um líder responsável por atrair as pessoas, não haverá um líder responsável por querer multiplicar a célula, não. Nós não teremos mais, desaparece a figura do líder de célula. Então não existe mais a figura do líder e surge a figura do facilitador de célula. Então agora existe um facilitador, mas não mais um líder. Então a célula ela não se multiplica, a célula não tem mais um líder, a célula não tem mais o nome, né? Sabe como nós criamos? Cada célula tinha um nome, cada célula criava um grupo. Não vai ter mais nada disto. A célula vai ter um único propósito. Qual é o propósito? Fortalecimento espiritual, ou pontapé inicial para o fortalecimento espiritual. E na verdade, esta célula vem com o propósito de manifestar os 5 dons ministeriais que a Bíblia nos revela. Então, a Bíblia nos mostra 3 grupos de dons. Tá? Não vou entrar em estudo sobre isto, mas são os dons pessoais, os dons ministeriais e os dons espirituais. Os dons pessoais são aqueles que Deus deu a todos, que são os nossos dons pessoais, que cada homem, cada mulher tem um ou mais dom pessoal. Dom de contribuição, dom de misericórdia, dom de servir, então daí por diante. Os dons ministeriais são os dons que Jesus entregou para a igreja, para poder a igreja ser conduzida, então para poder a igreja alcançar este fortalecimento espiritual. Quais são os dons? Apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. Então, no encontro das células, será então responsabilidade desenvolver esses 5 dons ministeriais. Então a célula, para você compreender, e eu vou tentar explicar isso de forma rápida, as células se reunirão a princípio de 15 em 15 dias. Tá? Elas não se reunirão semanalmente, elas se reunirão de 15 em 15 dias. As células serão formadas mais ou menos por de 9 a 12 pessoas aproximadamente. Tá? Será a formação das células, algumas com um pouco de diferença nesses números. Nesta reunião quinzenal, então o facilitador, ele tem o papel de ministrar para esta célula, que é desenvolvendo então o primeiro ministério, que é o apostólico. Então ele tem o papel de ministrar para esta célula uma ministração aproximadamente de 15 minutos. Diferente de como era a nossa célula antigamente, essa ministração não será uma ministração baseada na mensagem do último domingo, tá? Como nós fazíamos antigamente. Visando o fortalecimento espiritual, a ministração ela será padrão para todas as células. Então nós já criamos uma série de estudos, uma série de apostilas, e eu vou falar daqui a pouco quais são os temas que as células vão tratar. E todas as células, o facilitador vai estar ministrando esta palavra para a célula nesse encontro quinzenal. Todas as células ministrarão o mesmo assunto, desde o nascer de novo, até a salvação, até a grande comissão, cura interior, libertação. Então são diversos assuntos. No total, a princípio, nós já temos 13 assuntos que serão ministrados nas células. Então, reúne-se a célula de 15 em 15 dias. O facilitador serão responsáveis
pela ministração de até 15 minutos, e depois dessa ministração de 15 minutos, esta célula se divide nos pequenos grupos, passa por favor, que são as havrutas. Havrutas, o que é havruta, gente? Havruta é baseado na verdade é um termo judaico. Todo rabino, ele tinha um grupo em que eles ensinavam, e depois que eles ensinavam, assim como Jesus fazia, eles dividiam este grupo em pequenos grupos, que eram chamados havrutas, que era onde um ministrava na vida do outro, onde um podia ter a oportunidade de compartilhar um com o outro. Impossível fazer esse compartilhamento em um grupo de 12, ou 15, ou 9 pessoas. Então, o que eles faziam? Eles se dividiam em pequenos grupos. E esses pequenos grupos tinham, então, esta responsabilidade de um ministrar na vida do outro, de um poder declarar na vida de outro, de um profetizar na vida do outro, de um orar pela vida do outro. Então, as havrutas serão separadas ainda na célula maior. Então elas se reúnem no primeiro encontro. Depois desse primeiro encontro, 15 minutos de ministração, separa-se as havrutas. E quem vai fazer essa separação? Vai ser apresentado para vocês no dia do primeiro encontro, tá? Lembrando que o facilitador não é líder de célula, ele apenas tem a responsabilidade de ministrar naquele dia para poder dar base para a ministração das próprias havrutas. O facilitador, ele é parte da célula como qualquer outro membro. Então, quando as havrutas se separarem, o facilitador também estará ou fará parte de uma havruta, igualzinho os demais. Ele não vai estar na responsabilidade de fiscalizar, para saber se estão um ministrando na vida do outro, se estão compartilhando certo ou não. Não, ele vai estar na sua havruta também, ministrando de igual modo. E qual que é o papel da havruta? É exatamente isso aqui. É ministrar mutuamente. Então, nessa oportunidade, entre os três, que um ministra na vida do outro, que um ora pelo outro, que um profetiza na vida do outro, que um vai ajudar a cuidar do outro, e esse cuidar não é aquele de termo pejorativo, não, para de cuidar da minha vida, não, agora nós vamos aprender a cuidar mesmo da vida do outro, mas cuidar com zelo, responsabilizar-se. E depois essa própria havruta tem o papel de evangelizar, de cumprir o ID. Então aqui eles estarão ministrando ou executando os 4 ministérios. Eu disse que o primeiro ministério apostólico vai ser ministrado pelo facilitador, no encontro das células, naqueles 15 minutos. Depois eles vão ministrar os demais. Então vão profetizar, que é ministrando realizando o ministério profético. Eles vão cuidar um da vida do outro, que é o ministério pastoral. Eles vão ministrar, que é o ministério de ensino. E eles vão evangelizar, que é o ministério evangelístico, tá? O ministério de evangelista. Então, as células irão desempenhar os 5 ministérios. Então, isso é importante para o desenvolvimento e fortalecimento espiritual. Qual a diferença da célula para a havruta? Tá? Então, passa, por favor. As células são grupos maiores que terão seus encontros quinzenais, a princípio quinzenais, tá? Mais para frente a gente vai ver a necessidade de fazer isso semanal ou não, vai depender de como vai estar acontecendo, tá? E as havrutas são grupos pequenos, de no máximo 3 pessoas. Algumas das nossas ainda terão 4 pessoas a princípio, tá? Por uma questão de logística mesmo. E a diferença é que as havrutas, diferente da célula, ela não se reúne quinzenalmente, mas também não se reúne semanalmente. Elas se reúnem ou elas se encontram diariamente,
Tá? Uma vez que o fortalecimento espiritual se dá no relacionamento, né, em um ministrar na vida do outro, então há essa necessidade. De nada adianta nós separarmos as células, né, e nos encontrarmos como havrutas de 15 em 15 dias, e durante esses 15 dias não ter alguém, um ministrando na vida do outro. É criando este relacionamento que nós falamos agora há pouco na palavra, não é, de interdependência, de responsabilizar-se, não é, de cuidar um do outro, de se importar um com o outro, né? Então isso vai se dar como? Vai se dar exatamente nas havrutas. Então o encontro das havrutas, eles serão diários. É claro que não é possível nós termos o nosso encontro diário presencial, mas hoje nós temos a possibilidade de ter um encontro diário online. Então, como isso se dará? Então, as havrutas, e aí não é mais grupo de 9, não é mais grupo de 12. Então, quando separar-se as havrutas dentro das células, a havruta sim vai criar o seu grupo de quantas pessoas? De 3 pessoas. E essas 3 pessoas, entre elas, vão decidir qual é o melhor horário para elas se encontrarem. Por exemplo, para mim, né, na minha havruta, né, para mim é um ótimo horário, é 11h30 da noite. Eu durmo tarde todo dia, então para mim 11h30, meia-noite é um horário ótimo para mim. Supondo-se que eu ache bom para a minha havruta encontrar 11h30 da noite. Então eu e mais as 2 pessoas, porque eu também farei parte de uma havruta, eu e essas 2 pessoas, quando for 11h30, nós vamos entrar no nosso grupo online, e nós vamos ter, 10, 15 minutos de ministração mútua, onde nesse encontro diário é que nós vamos cuidar um do outro, saber como é que foi o dia um do outro, saber o que Deus ministrou na vida deles, entregar para Ele algo que Deus tenha nos mostrado a respeito deles, porque nós estaremos orando um pela vida do outro, vamos compartilhar alguma palavra de Deus, um na vida do outro. Então nesse encontro diário, é um tempo em que um vai ministrar na vida do outro, é um tempo que um vai se responsabilizar por outro. Então é nesse encontro diário que vai ter o fortalecimento espiritual. Então você vai saber nesse encontro diário como é que está o seu irmão, e que às vezes nós não fazemos a menor ideia. E às vezes tem alguém enfrentando luta, enfrentando dificuldade, e nós não temos a menor ideia. Por quê? Porque nós não conseguimos assistir a todos. Mas agora 3 pessoas se encontrando diariamente vão saber as lutas, vão saber as dificuldades, vão saber os problemas, vão saber as alegrias, vão compartilhar tudo isto neste encontro diário. Então a havruta se encontra diariamente, definido o horário pela própria havruta, definido o período, né, de 10, 15, 20 minutos, meia hora, vai depender de como vocês se encontrarem e aquilo que o Senhor vai tratar naquele encontro todos os dias. Então é uma forma de nós estarmos nos assistindo diariamente. E aí, como eu disse, o facilitador da célula não tem mais a responsabilidade de reunir as células de 15 em 15 dias. Quem tem a responsabilidade? Na verdade, um para com o outro. Se eu estou na minha havruta, né, eu e mais 2 pessoas, e eu sei que aqui no final de semana tem um encontro da nossa célula maior, eu não preciso do facilitador me lembrando. Eu só vou estar cuidando de eu e mais 2. Eu cuido dos 2, eles cuidam de mim, eu lembro eles, eles me lembram, eu fortaleço eles, eu incentivo eles, eles me incentivam. Então, este fortalecimento, esta cobrança, esta responsabilidade se dará na própria ou entre a própria havruta, né? Então, são 3 pessoas cuidando um do outro e responsáveis um pelo outro. Então, não vai ter a preocupação do facilitador saber ou lembrar, vai ter nosso encontro. Não, a própria havruta é que vai fazer isto, né? Vai saber a importância deste encontro para poder receber a próxima palavra, para se fortalecerem. Então eles vão estar cuidando um do outro e lembrando um ao outro do encontro da célula maior. Ok? Passa para mim, por favor.
Como eu disse, então as células não se multiplicam mais. Eu não tenho mais, e o facilitador não tem essa preocupação, até porque ele nem é líder, né? A preocupação dele é apenas ministrar naqueles 15 minutos e depois se responsabilizar juntamente com os outros 2 pela sua própria havruta. Então a célula não se multiplica mais. Eu não quero mais trazer gente para a minha célula. Eu não quero mais que a minha célula cresça, até porque não há interesse nenhum nisso. Como eu disse, quem é que vai cuidar de evangelizar, de cumprir o ID, de cumprir o ministério evangelístico? É a própria havruta. Então eu e mais 2, quando fortalecidos espiritualmente, este fortalecimento espiritual, necessariamente ele já nos conduzirá a ganharmos novas vidas. Porque quando eu me fortaleço espiritualmente, então isto arde em mim o desejo de ganhar novas pessoas, de atrair novas pessoas. E eu vou atrair para onde? Eu vou atrair para a minha célula? Não, eu vou atrair para a minha havruta. Para minha havruta de 3 pessoas, e de repente eu ganhei alguém, eu trouxe alguém, o outro, meu irmão também trouxe alguém, e a minha havruta agora não são mais 3, são 5. Mas a havruta não pode ter um número grande, então nós ministramos na vida desses 2, de modo que eles entendam a importância de também se auto-ministrarem, e tão logo eles se transformam em uma outra havruta. Então eles não estão multiplicando dentro da minha célula. Eu os ganho, nós os ganhamos como havrutas, nós ministramos na vida deles e depois eles se transformam, ou eles formam uma nova havruta, que também vão ministrar um na vida de outro, que também vão cuidar um do outro, que também vão profetizar na vida um do outro, que também depois ganharão novas vidas, que se transformarão ou formarão novas havrutas. Então o propósito não é multiplicar a célula. Na verdade, o propósito é a havruta ganhar e formar novas havrutas. Então não é mais aquela visão de trazer para dentro. Na verdade, agora é a visão de expandir. Então eu ganho e depois eu cuido desses que eu ganhei. E aí eu cuido, e aí os facilitadores explicarão isso melhor no primeiro encontro. Então eu cuido, a minha havruta formou uma outra havruta, a nossa havruta vai cuidar deles, e se eles formarem outra, nós vamos cuidar da outra também. Então a havruta mãe, ela acompanha até a 3ª geração, até a 3ª formação de havruta, a havruta mãe acompanha. A partir daí, as outras havrutas que vão se transformando em havrutas mães, que vão acompanhando. À medida que vai crescendo o número de havrutas, automaticamente vai se criando novas células. Então não vai multiplicando aquela célula que já existia, vai criando novas células, para que as novas havrutas façam parte de novas células, para que também tenham as mesmas ministrações que foram recebidas pelas primeiras células. Amém? Entendido, queridos? Compreendidos? Então, e aí, quais serão os temas das ministrações? Então nós temos, a princípio, 13 temas de ministrações. Deixa eu acompanhar no tempo. Então vamos lá, passa para mim, por favor. Isso, que aí fica mais fácil por aí. Então, primeiro tema, salvação. Segundo, nascer de novo. Terceiro, paternidade. Eu não vou falar sobre o que cada tema vai tratar, tá, gente? Porque senão eu tiro a ministração dos próprios facilitadores. Quarto tema, vivendo na família de Deus. Quinto tema, meditando na palavra. Sexto, pecado. Sétimo, oração. Oitavo, batismo no Espírito Santo. Nono, ativando os dons. 10º, libertação. 11º, cura interior. 12º, finanças no reino. 13º, a grande comissão. São 13 temas que as células estarão cuidando, que os facilitadores estarão ministrando para a célula maior, e que as havrutas estarão ministrando ou se auto-ministrando entre si, E não quer dizer que as havrutas nos encontros diários só vão falar do tema específico da semana. Não, o encontro diário das havrutas, na verdade, é a fim de trazer o fortalecimento espiritual. Então terão liberdades, e essa é a nossa intenção, e
esse é o nosso desejo, é que vocês criem tanto fortalecimento espiritual, que vocês possam se encontrar apenas para poder ter um tempo de profetizar um na vida de outro, de um orar na vida do outro, de um ministrar na vida do outro, né? Então, e de um, quem sabe, de um confessar-se uns aos outros. Então este é o nosso propósito, é essa a intenção, então, de trazer à frente do fortalecimento espiritual. Passa para mim, por favor. Para criar isto, gente, e para ser um grupo de apoio, então nós criamos um grupo de apoio, que é esse grupo que está conosco desde o ano passado, que está escrevendo essas apostilas, está preparando esses estudos, e que vai estar monitorando, a princípio, todo esse trabalho, esse novo projeto. Tá? Então faz parte do grupo de apoio, eu e a pastora, a Neia, a Paloma, o Rafael e o Wesley. Tá? Então foi este grupo que já escreveu todas essas apostilas e tudo, então todas já estão escritas, né? Então alguns facilitadores já estão com elas, inclusive, né, para poder começar esse trabalho. Então esse grupo de apoio não é também um grupo de liderança do projeto, não. Tá? É apenas um grupo de apoio, tá? Que está formatando tudo isso, está tentando ajustar, e nós vamos ver que vamos precisar fazer ainda alguns ajustes depois de hoje. Então este grupo de apoio que está cuidando disso tudo. Porém, este mesmo grupo de apoio também farão partes de uma célula e também serão partes de Havrutas, inclusive nós, pastores também. Tá? Então, não é um grupo liderando e nem é um grupo de liderança desse projeto. Tá? Então, estamos todos no mesmo nível, e é essa a intenção realmente deste novo projeto, ok? E aí nós temos os facilitadores. Volto a dizer que não são os líderes de células, são pessoas que estarão, neste primeiro momento, ministrando na vida, ou ministrando na célula maior. Tá? Quem são os facilitadores hoje? Eduardo, Du, Elisso, Jane, Joel, Fernando, Juliane, Laila, Toninha, Igor, Letícia e Vitor. O Vitor está junto com a Letícia nesta última célula. Eu vou passar, volta um pouco, por favor, queridos. Deixa eu falar uma coisa, gente. Nós tentamos já fazer a separação das células. Eu confesso que foi uma luta para nós, essa separação. Como é que nós fizemos isso? De que maneira que nós trabalhamos isto? A princípio, nós usamos como base o nosso grupo da igreja, tá? O grupo do WhatsApp. Alguns de vocês não estão no grupo. E aí eu preciso que vocês procurem um dos apoiadores. Então se põe de pé aí o apoiador. Neia, fica de pé, Neia, Rafael, Paloma e o Wesley, que está lá atrás. Então olha aí quem são os apoiadores. Isso, Wesley quis que acendesse para vocês enxergarem. Amém? Então, quem não estiver no grupo, procura um dos apoiadores, para que a gente possa incluir você também em uma das células. Tá? Alguns nós já incluímos, mesmo não estando no grupo, porque nós já percebemos, tá bom? Então nós fizemos essa divisão baseados nisto. As células estão já praticamente divididas, mas não as Havrutas ainda. Tá? Então, como é que estão as células, a princípio, montadas? Então, nós vamos passar de forma rápida, porque o nosso tempo já está vencido, ou quase. Então, vamos lá. Primeira célula, Eduardo, Nenê, Maria D'Ângelo, Tânia, Jardel, Toninho, Cleusa, Wagner, Kátia e Leni. Facilitador o Eduardo. Segunda célula, facilitador o Ellison, Pati, Ariane, Bianô, Edna, Felipe, Maria Eliane, Lujan e Cláudia. Terceira célula, Jane, Osmar, espera aí que eu incluí alguém, não precisa não, obrigado. Terceira célula, Jane, Osmar, Denis, Caroline, que é a Carol, Jefferson, Adriana, Drica e Aline, mãe da Drica. Quarta célula, Joel, Mazé, Cris, Vilma, Maria Luísa, Hernando, Jenny, Angélica e Roberto. Quinta célula, Fernando,
Fernando, Simone, Moisés, Ieda, Aline, Edivaldo, Ângela, Wanda, Eduardo e Flávia. Talvez vai ter uma mudança nessa célula, mas aí depois eu falo para o facilitador. Sexta célula. Nessa eu incluí Juliane, Felipe, Moisés, Raquel, Zevaldo, Rosália, Sandra, Ingrid. Eu incluí aqui o Osmedir e a Vera. Tá? Nesta sexta célula. Sétima célula. Laila, Wesley, pastora, pastor, Neia, Rafael e Paloma, que é o grupo de apoio que se transformou numa célula. Oitava célula. Toninha, Marinalva, Érica, Neuza, Geralda, Lu, Hélia, Maria Paula e Tati. Oitava célula. Nessa também teve mudança. Não, na próxima. Nona célula. Igor, Anália, Jade, David, Bruninha, Sérgio. Deixa eu ler aqui, né? B2, Eric e Tayane. Décima célula. Nessa teve mudança. Mateus, Ulisses, Gustavo, Caio, Fernando, Samuel, Mateus, Fernando. Não, que Fernando? Bernardo, Rafaela, Yasmin 1 e 2, Isabela, e incluí aí a Esther e a Flavinha. Tá? Que não é a Flávia grande, é a Flavinha, nessa célula. Célula 11. Letícia, Nicole. Não, Letícia, Caio 2, Carol, Nicole, Lorena, Gabi, Gabriel, Vitor, Tiago, Daiane, Ana e o Vini e a Evelyn, que incluí nessas células. Essas são as células formadas. Pastor, eu não estou aí. Então, provavelmente você não está no grupo da Hadash do WhatsApp. Eu preciso que você passe para nós o seu contato, para que a gente inclua você em uma das células também. Pode apagar aqui? Que essa luz... Isso. Então, eu preciso que você procure um dos facilitadores, para você passar o seu nome, e a gente incluir você também em uma das células, para que você não fique fora deste novo projeto. Tá, passa a próxima, deixa eu ver o que tem. Ok. Então, volta um pouco, que eu já falo. Então, essas são as células e a forma como nós trabalharemos. E cada uma dessas células depois se transformarão ou se dividirão nas Havrutas. Então, Havrutas normalmente de 3 pessoas. Tá? Então aqui nós tentamos incluir toda a igreja. Alguns não estão, mas eu gostaria que você nos procurasse, que eu quero incluir vocês. Tá bom? Amém? Amém? Entendido? Amém? O casal não está, né? Não. Então, depois nos procura. Eu quero incluí-los também. Quem mais não está? Acho que os daqui todos estão, né? A Ingrid está. Acho que todos estão, só eles que não. O Osmedir e a Vera eu coloquei, que eu os vi, não estava no grupo, mas eu os vi. E depois acho que hoje colocou também alguns jovens que não estavam, que eles me passaram. Então, esse trabalho vai atender a segunda frente. Agora, o trabalho de célula, gente, e nós percebemos isto, se não tomar cuidado, o trabalho de célula pode acabar criando grupos separados. Então essa célula se reúne mais, essa célula se une mais e não se une com a outra célula, nem nada. Pensando nisto, é que nós então transformamos os grupos, que antigamente eram grupos missionários, e transformamos eles em redes. Tá? Por quê? Porque a rede, aí sim, passe... A rede vai atender a terceira frente, que é a unidade e comunhão. Então, qual é o trabalho, qual é a responsabilidade das redes? Quais são as redes? Nós vamos mostrar, passa aí. A rede infantil, rede jovem, rede de mulheres e rede de homens. São essas as redes. Qual é o trabalho, qual é a responsabilidade das redes? Volta na primeira, por favor. Criar eventos para fortalecimento da unidade da rede específica. Ou seja, a rede de mulheres vai criar eventos para fortalecer a unidade entre as mulheres. A rede de jovens vai criar eventos para fortalecer a unidade entre a rede de jovens. As redes... E assim será a rede de homens, e assim será a rede infantil.
Tá? As redes não trabalharão mais com eventos para a igreja toda. Lembra aquela época que a gente fazia, vai ser trabalho das mulheres, mas está aberto para a igreja toda, né? Aí as mulheres vinham e nem se sentiam pertencentes, não é, porque parecia mais um trabalho da igreja, né? Era mais um culto e era trabalho da igreja, e só tinha o nome que era algo das mulheres. Eu estou citando mulheres como exemplo, tá, gente? Mas acontecia o mesmo com jovens, acontecia o mesmo com os homens, né? Culto dos homens, né? Era apenas mais um culto que tinha o nome de culto dos homens. As redes não vão mais fazer isso. Por quê? Porque a responsabilidade de fazer isso é a primeira frente. E a primeira frente quem vai cuidar é a própria igreja. Então quem faz culto para a igreja é a própria igreja. As redes vão trabalhar especificamente para fortalecer a unidade da sua própria rede. Então é papel da rede, é responsabilidade da rede criar eventos que fortaleçam a unidade. Então as redes vão criar passeios, as redes vão criar ministrações específicas. Nada impede do jovem fazer, vamos fazer uma vigília da rede jovem. Pode fazer? Pode fazer, mas a vigília da rede jovem não é uma vigília aberta para a igreja, é uma vigília da rede jovem. Eles vão fazer a vigília com a cara deles, da forma que eles quiserem, tá? Quem vai fazer a vigília para a igreja? É a igreja, através do ministério de intercessão. A rede de mulher não vai criar, vai ter um trabalho aqui das mulheres, mas está aberto para toda a igreja. Não, a mulher vai fazer para as mulheres, tá? Vai ter um passeio para, para o zoológico, não é? As crianças vão fazer, mas está aberto para toda a igreja. Não, o trabalho da rede é fortalecer a unidade da própria rede. Quando você abre esta rede, então aí você enfraquece o relacionamento e a unidade entre eles, né? Por exemplo, se as mulheres fazem um trabalho, vão fazer um passeio, mulher gosta de passear para onde? Shopping. Tá de brincadeira comigo? As mulheres vão para Monte Sião, vai tudo para Monte Sião, vai comprar blusa, né? Vai comprar blusa para o esposo, né? E aí você abre isto para mais pessoas, você enfraquece a unidade, né? Os jovens vão fazer, um passeio para o parque, e abre isto para a igreja toda, enfraquece a unidade, porque aí lá eles não vão estar só entre eles. Então, cada rede vai criar eventos para fortalecer a unidade da própria rede. Esses eventos podem ser espirituais, e não há problema nenhum, e é bom que sejam, mas também podem ser eventos apenas para unidade. Tá? Por exemplo, um passeio da rede infantil para o zoológico. Tá? É um passeio para fortalecimento da unidade entre as crianças. Tá? Então, isso pode ser feito. Então, as redes trabalharão fortalecendo a unidade da própria rede. Sério que eu achei que a Lu ia fazer uma pergunta. Então, esse é o trabalho das redes. As redes cuidarão do fortalecimento da unidade e da comunhão entre a própria rede, tá? Inclusive com trabalhos também espirituais, e que isto é importante, tá? Agora, é importante que as redes se entrelacem, tá? Para alguns trabalhos que haja este entrelaçamento. E para isso, os ministérios estarão a serviço da rede. Tá? Então, só para eu concluir aqui, para nós não passarmos o nosso horário. Então, por exemplo, a rede de homens vai fazer determinado evento aqui na igreja só para a rede de homens. Tá? Mas neste evento vai ter louvor. Então, a rede de homens vai convidar, ou vai chamar, ou vai convocar, né, ou vai pedir de qualquer maneira para o ministério de louvor. E os ministérios, como eu disse, estão para servir as redes. Tá? Então agora não é um favor, é um serviço. Tá? Os ministérios estão para servir. É claro que esse servir dentro de uma possibilidade de uma organização. Nada adianta a rede querer chamar o ministério com uma semana de antecedência, sem ter nada preparado, né? A rede de mulheres vai fazer um determinado trabalho. Mas eu queria uma dança nesse trabalho. Quem vai cuidar disso? O Ministério de Artes. Então a rede de mulher não vai cuidar disso e não vai se preocupar com isso. A rede de mulher vai cuidar do evento como
como um todo. Então a rede vai, passa para o Ministério de Artes, o Ministério de Artes vai criar a dança, de repente a rede de mulher vai falar, eu quero uma dança que fale sobre isso. E o Ministério de Artes se vira para isso. A rede de mulher vai falar para o diaconato, para o Ministério de Diaconato, no meu trabalho eu preciso de pelo menos 3 diáconos. E aí ela não vai mais se preocupar com isso, vai falar para o Ministério de Recepção, eu preciso de 3 recepcionistas no trabalho, né? Eu preciso de pelo menos uma cobertura de uma semana de oração. E aí não é a rede que vai fazer isso, ela vai acionar os ministérios, e os ministérios estão para servir as redes, assim como estão a serviço da igreja também. Amém? Entendido? Passa para eu ver se acabou. Acabou, isso é Hadash. Então, queridos, este é o projeto que nós estamos implementando para a igreja a partir de então. Pastor, como funcionará daqui para frente? Ontem nós já tivemos uma reunião, pode acender, se quiser agora pode acender. Ontem, eu já vou encerrar, tá, gente? Ontem nós já tivemos uma reunião com os facilitadores, e eles agora já têm o nome de cada um que está nas suas células, né, o que compõe as suas células, e eles estarão procurando essas pessoas no decorrer desta semana, para que nesta procura vocês já se acertem qual é o melhor dia para vocês se reunirem como célula maior, né, e aí já tem a primeira ministração, e depois já se dividam nas ravrutas e tudo. Então nós vamos ter esta semana agora, né, que inicia-se hoje, nós vamos ter para fazer os ajustes em algumas células, incluir alguns, né, ou talvez, quem sabe, movimentar outros para melhor atender, e para os facilitadores poder marcar o primeiro dia. Então provavelmente na semana após carnaval é que nós vamos iniciar de fato já com o primeiro encontro das células. Amém? Entendido, gente? Queridos, eu não vou abrir para perguntas, porque o nosso tempo nem permite mais, mas eu encerro dizendo que tudo isto é a fim de que fortaleça-se a nossa unidade, a responsabilidade de um para com o outro, que nós venhamos nos fortalecermos enquanto igreja, né? Quer se fortalecer, então esteja participando, se envolva com tudo, inclusive com os trabalhos da própria igreja, que são os cultos, né, que são os estudos. Nós estamos agora focados nas quintas-feiras em ministrarmos estudos, a fim de que você se aprofunde no conhecimento da palavra também. Então esteja envolvido, querido. Como eu disse no final da ministração, aumentar este relacionamento não é feito num passe de mágica, requer esforço de cada um de nós, não é? Então entenda que é um tempo novo para a igreja, um tempo de fortalecimento e mais, um tempo de crescimento, e nós acreditamos que com isto a igreja também crescerá. Mas como crescer se não nos fortalecermos primeiro internamente? Tá? E o propósito é exatamente criar este fortalecimento espiritual. Tá? Então este é o nosso propósito, e eu encerro dizendo que nós estamos aqui para servi-los. Tá? Entendemos que o nosso chamado é única e exclusivamente para servir a igreja, e eu me alegro em fazer isto, né? E Deus sabe o quanto nós estamos empenhados nisto, em poder trabalhar para servir a igreja. Então esteja conosco, queridos, seja você parte deste projeto. Tá bom? Então se identifique, se familiarize e se pertença a este projeto, porque é um projeto da igreja do Senhor. Amém? Amém? Se coloque de pé. Ainda consegui encerrar em tempo hábil. Tá. Antes de encerrar, antes de orar encerrando, o Sérgio vai estar ali atrás para falar do acampamento. Este acampamento, por exemplo, é um acampamento da igreja, tá? Por isso está aberto para toda a igreja, não é acampamento de nenhuma rede. As redes podem fazer acampamento só delas? Podem, não há problema nenhum. Este é da igreja como um todo, então está aberto para toda a igreja. Quer saber mais detalhes? Tá? Então ele será na Páscoa, serão 3 dias, né, com ministração
ministrações específicas, será um retiro mesmo, também para você fortalecer-se espiritualmente. Então, quer saber mais detalhes? Procure o Sérgio, que vai estar ali no canto, com maiores detalhes. E quinta-feira nós estaremos continuando o 2º capítulo do livro de Oséias, tá bom? Então tem sido bênção, e você pode estar aqui também conosco aprendendo. Amém? Amém? Dito isto, acho que isto era tudo. Vamos encerrar orando. Vem aqui, Paloma. Paloma vai encerrar orando como igreja, e nós vamos apresentar tudo isto diante do Senhor. Queridos, para tudo nós dependemos de Deus. Na verdade, tudo parece muito bom e muito gostoso e muito bonito no papel, não é? E apresentado, mas a verdade é que nós dependemos do Senhor, e é bom que seja desta maneira. Nós não sabemos fazer nada senão por Ele. Amém? Então vamos encerrar apresentando tudo isto diante do Senhor. Paz, igreja, oremos. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor, por essa noite. Por essa noite, Senhor, a qual damos o passo, Senhor, do avanço sobre o Ministério Hadash, Pai. Aqui foi ministrado esse novo projeto, Senhor, e nós entregamos em Tuas mãos, Senhor. Cada um que envolveu, Senhor, cada um daqueles, Senhor, que aceitou sobre o teu coração, aqueles, Senhor, que estão a dar esse passo, Senhor, de avançar sobre o teu ministério, de avançar, Senhor, sobre a vida do teu irmão, Senhor, de andar em comunhão, de andar em lado a lado, Senhor, com os nossos pastores, Senhor, na comunhão, Senhor, de cada um dessa igreja. Pai, eu te agradeço, porque eu sei, Senhor, que nasceu no teu coração, Pai. Eu sei que o Senhor tem plantado, Senhor, isso sobre o coração de cada igreja, Senhor, sobre essa nação. Ainda oramos, Senhor, para que esse projeto avance, Senhor, sobre outros ministérios, Pai. Porque foi assim, Senhor, no fundamento, foi assim na tua criação, Pai querido, e assim será, Senhor, nessa próxima geração. Eu te agradeço, Senhor, te peço sobre a vida de cada um que aqui está, Pai, que o Senhor guarde as nossas vidas, seja conosco, Senhor, que a tua palavra, Senhor, falada sobre, pregada, Senhor, sobre os nossos corações nessa noite, Senhor, venha a ser ainda mastigada durante a semana, Senhor, que o Senhor venha a tratar sobre cada vida, que seja, Senhor, uma semana de portas abertas, uma semana de cura, de livramento, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Seja conosco, Pai. Ainda assim peço pela vida da nossa pastora, Senhor, que não pôde estar aqui, que o Senhor a visita, a cura, Senhor, a livra de toda enfermidade.